Você vai visitar uma cidade, mas você nunca esteve lá antes. Você não sabe que lugares conhecer. O que você faz? Onde você procura? Se você vai comprar uma televisão nova, mas você não tem certeza de qual a melhor configuração para o tipo de experiência visual que você quer ter. Ou qual o melhor custo-benefício. Onde você tira essas dúvidas? Ou ainda, você está sentindo uma dor no corpo, um incômodo. Para quem você tira essa dor se você ainda não tem tempo de ir lá no médico e precisa tirar uma dúvida rápida? Se aquilo é grave ou não, se deve ir até um hospital ou não? Onde você tira todas essas dúvidas? Por mais de 25 anos, o Google foi o grande tirador de dúvidas da sociedade. A gente começa a experimentar a internet nos anos 90, a gente começa a popularizar essa experiência de ter uma conexão em rede, ou seja, eu estou aqui e consigo falar com alguém à distância, e a gente começa então a alimentar uma plataforma cheia de informações, cheia de pessoas que vão colocando as suas experiências ali, e então uma grande ferramenta, uma grande Big Tech começa a organizar essas informações. É aquilo que a gente chama de indexar. O Google pega e capta todas as informações que estão disponíveis na internet, organiza isso e cada vez que você faz uma pergunta, ele vai buscando por aproximação de palavra-chave a lista dos 10 sites, 20 sites, 30 sites que vão conter aquele tipo de informação que você está procurando. Então, se por exemplo eu quero conhecer a cidade do Rio de Janeiro, nunca estive lá, lugares turísticos para conhecer no Rio de Janeiro, ele vai apresentar ali alguns sites que vão trazer listas, blogs, algumas informações, 5 lugares mais interessantes, 10 lugares mais interessantes. Ele vai pegar sites que já colocaram esses títulos ou subtítulos em seus posts, nas suas informações, e aí, então ele vai trazer ali para você em listinha, para você clicar qual mais te interessa. Ou então, se eu estou falando de saúde, eu vou fazer uma pergunta usando palavras-chave bem específicas. Por exemplo, eu descobri há algum tempo atrás que eu tinha um neuroma de Morton. O que é um neuroma de Morton? Eu também não sabia o que era. Não foi essa a pergunta que eu fiz para o Google na época. Eu perguntei dores no pé, no nervo de baixo do pé, expliquei exatamente onde era a dor que eu estava sentindo. E aí ele vai apresentando várias listas onde pode ter potenciais respostas para as minhas dúvidas, para as minhas dores. Ou então se eu procuro um aparelho de televisão, como a gente falou aqui agora há pouco, eu digo ali qual o melhor aparelho de TV para comprar em 2026, em 2027, em 2030, enfim. No ano que eu estou entrando, eu vou ali e pergunto ali quais os melhores aparelhos para buscar. No entanto, depois de 25 anos em que o Google dominou esse tipo de informação, a gente começa a perceber uma grande mudança no comportamento dos consumidores. Se antes a gente fazia perguntas bem específicas, colocando as palavras-chave, a partir do advento, a partir da criação, a partir do fenômeno do ChatGPT, tudo isso mudou bruscamente. A gente já não quer mais saber das listas, a gente quer as perguntas prontas, as perguntas já devidamente mastigadas, explicadas em detalhes. Então a gente já não procura mais uma lista de vários sites para procurar. A gente não vai mais querer um monte de sites para que a gente veja qual deve ter a informação que eu quero. A gente já busca um tipo de solução que impacta diretamente naquilo que o Google fazia, que era apresentar a lista. Agora o próprio Google, ele já lê as informações que estão no site, ele mastiga as informações, ele entende o que está escrito ali e ele já entrega para você resumidinho ali no topo da tela. Ele já pega e compila todas as informações, ele concentra as informações, ele organiza e ele responde exatamente o que você perguntou. Você nem precisa mais fazer uma pergunta tão organizadinha ou tão pensada e estruturada. Se você perguntar assim de forma até bastante coloquial, natural, da forma que você conversa com um amigo, o próprio Google hoje já organiza isso e te dá ali no topo da tela as principais informações. Isso começa com o ChatGPT, depois o Gemini do Google, que era Bard, depois virou Gemini, e agora o próprio Google aparece ali, tem ali imagens, vídeos, notícias, aí já tem assim, modo IA. Ou seja, eu não vou te apresentar tudo em listas mais, listas de site. Agora eu já entendo a sua dor, eu entendo o que você está perguntando, eu entendo o que você quer solucionar, eu entendo qual é a sua dificuldade. E aí então eu te entrego a informação exatamente como você precisa. A grande mudança do ChatGPT há alguns anos atrás, a partir ali de 2023 principalmente, é que ele então começou a entregar, ele começou a se comunicar com o ser humano. Ele já não mais era necessário para conversar com uma inteligência artificial ter uma linguagem de programação. Ele aceitou aquilo que a gente chama de linguagem natural, ou seja, a forma que eu converso com um amigo.
As IAs, os robôs, eles passaram a ser treinados a responder conforme uma pessoa, entre aspas, normal, uma pessoa comum, um cidadão, uma pessoa que está ali em uma troca de conversas com outro potencial ser humano, como é que essa IA deveria responder para que essa pessoa que tivesse até uma dúvida, será que de fato é um robô que está falando comigo? Porque ele fala comigo naquilo que a gente chama de linguagem natural, ou seja, a forma como eu me comunico com qualquer pessoa. Então essas IAs, principalmente o ChatGPT foi o primeiro fenômeno, ele aprende a fazer isso. Ele aprende a se comunicar com o ser humano sem eu precisar dar códigos para ele. Eu só falo do jeito natural que eu me comunicaria com qualquer pessoa. A partir do ChatGPT, o Google, depois o Copilot da Microsoft, a gente tem outras ferramentas como os Cloud AI da vida, ou então as ferramentas chinesas, né, como DeepSeek, Manus e outras que foram sendo criadas ao longo desse processo, as LLMs, ou seja, as máquinas estão acostumadas ali com uma linguagem natural em grande escala, né, numa grande forma de se comunicar com as pessoas, com qualquer tipo de comunicação, elas então começam a entregar informação cada vez mais mastigada. Ela consulta uma grande biblioteca de informações que ela foi treinada, e aí ela vai entregando exatamente o que você perguntou. Eu preciso ler um livro inteiro para tirar uma dúvida de alguma coisa que está escrito? Não. Eu faço uma pergunta específica. Ela entende o que está escrito ali e ela me devolve da forma mais mastigada. Isso mudou, impactou tanto a internet, que o Google, que passou 25 anos entregando listas para a gente, ele próprio mudou o comportamento. Quando ele muda o comportamento, ele também começa a entregar diferente. Por exemplo, quando você tem uma marca. Então, se você tem uma marca que você quer aparecer o seu primeiro site ali ranqueado na primeira posição para determinados tipos de solução, agora já a experiência é diferente. Se antes eu perguntava para o Google, eu gostaria de conhecer lugares turísticos, né? Então 7 lugares turísticos para conhecer no Rio de Janeiro, hoje eu já posso fazer uma pergunta quase conversacional ali. Monte um roteiro para mim com os principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, para que eu conheça num sábado e num domingo. Só em 2 dias, me passa aqui os principais pontos turísticos que eu consiga fazer de forma que eu não demore de um deslocamento para o outro mais do que 30 minutos. Que eu não demore, eu posso dar informações extremamente detalhadas do que eu quero no roteiro. E ele vai ali investigar. A mesma coisa, o Google vai oferecer a mesma coisa, o Cloud AI, todas as ferramentas elas conseguem trazer a informação bem mastigada. Quando eu falo de um problema específico que eu tenho no pé, eu posso, antes eu poderia só trazer palavra-chave e perguntar o que eu tenho ali no meu pé, que dor é aquela. Mas hoje a gente tem ainda uma solução mais interessante. Eu posso pegar um laudo médico, eu posso fazer um exame de imagem e submeter aquele exame para que uma ferramenta de IA investigue para mim. O que tem aqui? O que significa isso daqui? Antes que eu leve o laudo para o médico, me dá uma deixa aqui. O que pode ser isso daqui? E hoje ele traz esse tipo de informação. Veja, não estou sugerindo que você não vá até o médico, não converse com o médico, mas é possível você antecipar alguns movimentos conversando com a IA. De igual forma, se eu quero comprar assim, um televisor, eu não só pergunto melhores televisores para comprar, ou televisão que tem mais pixel, mais polegada, mais... Enfim, eu posso dar uma informação bem específica, explicar o tamanho de uma parede que eu tenho, a distância que eu tenho do sofá até a parede, qual é a polegada indicada nesse caso. Eu posso dar informações muito detalhadas. E ela vai me dizer exatamente que tipo de produto seria indicado para mim. E mais do que isso, hoje as IAs já começam a gerar links de compra dentro da própria plataforma. O que isso impacta na vida das empresas? É que se antes eu queria colocar o meu site na primeira posição para que eventualmente eu fosse mais conhecido por um potencial cliente, agora eu preciso já dar informação extremamente mastigada para que o outro lado da IA, ou seja, aquele que vai interpretar as informações e vai apresentar para um potencial usuário, para que ele entenda que eu, aquele site, aquela empresa, tem o máximo de informações possíveis, fáceis de serem interpretadas, para que então o robô compreenda e entregue para o usuário final da melhor forma. Mas qual é o grande segredo disso? O grande segredo está em você entender que tipo de perguntas as pessoas mais fazem na internet. Se eu entendo o que as pessoas estão perguntando e que tipo de informações são extremamente relevantes para ela, então eu alimento as IAs, eu alimento as plataformas, os robôs das plataformas digitais, para que elas entendam o que eu faço, entendem que tipo de solução, que tipo de dor, que tipo de resultado eu posso trazer para o meu cliente. Então ela compreende essas informações e entrega da forma mais mastigadinha, mais compreensível possível para o meu usuário final. Enfim, se você ainda está pensando em listas, talvez seja importante a gente começar a considerar o que de fato o meu potencial cliente vai perguntar para uma IA, o que ele vai perguntar para o próprio Google, o que ele vai perguntar para as ferramentas que vão ter que compreender a informação e entregar o mais fácil possível para o meu usuário final.
Se você quer mais dicas como essa, continue acompanhando a gente na Index. A gente vai falar cada vez mais frequentemente aqui como é que eu faço para entregar o produto mais fácil possível para que a IA possa me recomendar para os meus potenciais clientes.